a população caiu drasticamente e, por fim, na década de 30, o único lugar que ainda tinha um tilacino vivo era um zoológico em Hobart. Então, lá, um animal que havia sido extinto há 2.000 anos atrás, na Austrália, estava extinto na Tasmânia, sobreviviam 3 exemplares num zoológico na capital, na cidade grande ali da Tasmânia. A espécie foi declarada extinta em 1936, quando desses 3, o último, chamado Benjamin, morreu. Ele morreu ao relento, porque era de noite, esqueceram de recolher o bicho. O bicho ficou no recinto de exposição, dormindo no frio, e acabou morrendo. Possivelmente também devia ser um animal velho já. E hoje você tem recompensas e você tem prêmios para quem trouxer uma evidência sólida do tilacino. Antes era para quem matasse, e agora é para quem puder provar que ele ainda está vivo. Na verdade, o que a gente tem? Bom, mas e daí, tá? Uma belíssima curiosidade que eu estou trazendo, mas o que isso tem a ver com o nosso bem-estar psicológico presente? E é muito fácil falar. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. Lembrando sempre que o compartilhar, o comentar e as manifestações de visualização sempre fortalecem o nosso algoritmo. Também aparece para a gente aí sempre um QR Code e uma chave Pix, que é o caminho a via pela qual você pode se sentir assim disposto a nos ajudar no custo operacional do nosso canal e dos nossos vídeos, ok? Hoje nós estamos iniciando uma outra série, né, dentro do nosso canal, que também versa sobre bem-estar psicológico, redução do estresse, e se chama Etologia e Criptozoologia. São 2 palavrões que a gente coloca, né? Etologia é uma ciência do comportamento comparado das espécies. Então, por exemplo, o von Frisch foi o célebre etólogo que ele descreveu a linguagem das abelhas, que as abelhas voltavam para a colmeia quando elas detectavam flores boas, elas voltavam para a colmeia e dentro da colmeia, dentro da comunidade, elas apontavam o corpo numa direção e balançavam. E as outras abelhas entendiam que era para lá que elas deveriam ir atrás de flores. Isso inaugurou uma nova era na percepção do comportamento animal e, portanto, do comportamento humano, como não, né? Então, a etologia estuda o comportamento comparado. Então, por exemplo, os saguis, os nossos saguizinhos queridos, né? Eles não manipulam o alimento com a mão. Eles comem diretamente na árvore, eles usam a mão da frente para apoiar. Eles não manipulam o alimento. Um papagaio, uma arara, pega o alimento e leva à boca. Então, comportamentalmente, o papagaio e a arara expressam um comportamento mais próximo do humano, que praticamente a gente dedica a mão somente para fazer coisas pequenas. A gente anda em 2 patas, né? Em 2 pernas, tá? Então esse tipo de estudo, e é fascinante o que a gente pode trazer para o nosso contexto. Apenas lembrando que muito da fisiologia, por exemplo, do hipocampo, muito da fisiologia amidaliana, que são estruturas do sistema nervoso central diretamente ligados à memorização e à regulação emocional, foi estudado em outras espécies, foi estudado em ratos. Por exemplo, muito, né? Porque são animais de reprodução muito elevada, você consegue uma quantidade grande de animais. Enfim, o outro que também acaba fazendo par aqui é a criptozoologia. Eu não vou entrar aos méritos, discute-se que a criptozoologia seria uma pseudociência. De fato, por tudo que a gente lê sobre a norma culta das ciências, né, realmente a criptozoologia não cabe muito, não. Dada a paucidade de provas, o que você tem muitas evidências, mas você tem poucas provas. Em ciência existe uma diferença brutal aí. No discurso jurídico, evidência e prova podem ser quase equivalentes, mas em ciência não.
Evidência é uma coisa, prova é outra. Enfim, temos aí um cardápio vasto aí de coisas. E hoje nós vamos começar falando de uma espécie específica que é paradigmática da extinção nos nossos séculos 20 e 21, que é o tilacino, ou lobo marsupial, ou tigre marsupial, ou tigre da Tasmânia. Aí vai o nome que você quiser. Eu sou mais afeito ao lobo marsupial. Foi o primeiro nome que eu ouvi, que eu li, na verdade, me encantou, né? Porque realmente eles têm uma certa semelhança com o cão, o lobo, o coiote. Depois dá um Google, né? Mas a gente vai colocar aqui uma imagem do tilacino. O tilacino originalmente era um mamífero, como alguns aqui sabem. Marsupial nativo existe praticamente em 2 lugares: América do Sul, onde estamos nós aqui no Brasil, e a Oceania, onde se acessa o país chamado Austrália. Esses 2 lugares são os 2 pontos do planeta que tem mamíferos não placentados, que é o marsupial. Depois você pega, dá um Google, vai estudar direitinho o que é marsúpio, o que é placenta e por que é que fazem tanta questão desses nomes aí. Você vai ver que coisa interessante. E talvez isso tenha a ver com o fato da extinção dele. Por quê? Porque originalmente o tilacino, o lobo marsupial, ele era encontrado em todo o continente australiano. Todo ele. Né? Você tem fósseis, você tem ossada, você tem evidências muito claras da presença dele no continente australiano. Os primeiros colonizadores da Austrália, os primeiros humanos que chegaram lá, vieram da Polinésia, né? Na Nova Zelândia originaram os maores. Depois eles ainda subiram, eram correntes migratórias que vinham ali, tipo sul da Índia, onde hoje tem a Malásia, tudo. Daquele pedação ali, ocuparam a Indonésia, foram ocupando Polinésia, foram ocupando todo aquele sudeste asiático, Austrália, Nova Zelândia, e ainda teve um ramo que subiu para formar o Havaí, e ainda mais um que veio e aportou nas costas do Peru, da Bolívia ali, né? Na costa pacífica, e deu origem à civilização Quechua, Aymara e outras etnias aí predominantes nos países andinos ali. Bom, isto dito, uma parte desses caras foi parar na Oceania. E o que é que veio junto com eles? Porque não foi assim, vieram os caras, veio um punhado de canoas, veio uma caravela, não tinha caravela, estamos falando aí de milhares de anos atrás. E foram ondas migratórias graduais. Isso foram chegando, e daí veio o quê? Veio galinha. O que mais que veio? Veio cachorro. Veio cachorro, os cachorros entraram na Austrália, na Oceania. A Oceania não tinha mamífero placentado nenhum. E pela taxa reprodutiva maior do cão, os cães se tornavam ferais. Alguns escapavam e corriam para a mata, né? E ficavam selvagens. E iam voltando a ser lobos originais. O que aconteceu? A taxa de reprodução do lobo é mais acelerada do que a do tilacino. Por quê? Porque o lobo era placentado, né? E tinha uma gestação diferente. A gestação do tilacino era um pouco mais complicada, porque era um marsúpio, e parece que a taxa de reprodução dele era muito baixa. Atribui-se isso ao fato de ter a placenta. Isso pode ser discutido, porque, por exemplo, o nosso sariguê, o nosso gambá, o assaltante de galinheiro, aquilo ali é marsupial e tem filhote de baciada. Então, mas isso é o que se diz. Enfim, os cães selvagens australianos foram vencendo a competição, a seleção natural com o tilacino. Tilacino acabou ficando restrito à Tasmânia, que é uma ilha gigantesca, enorme,
mas não chega aos pés de um continente. Uma ilhazinha ao sul da... Ilhazinha não, né? Ao sul da Austrália. E ali ele ficou até a leva colonizadora europeia, que chegou depois da expansão ultramarina, tanto que Tasmânia, o nome Tasmânia é dado em homenagem a Adam Tasman, que foi um sujeito que empreendeu muitas experiências e aventuras marítimas. Na Tasmânia, o tilacino permaneceu. E lá, como eu disse, chegou a leva europeia. Quando os europeus chegaram, o que eles trouxeram? Carneiro, chuta. Que mais que o europeu gosta do quê? De carneiro, né? Tu trouxe carneiro. E aí, lá pelas tantas, resolveram lançar uma campanha. Cismaram que os cordeiros, os recém-nascidos, estavam sendo atacados pelos tilacinos. Não é impossível, porque eles eram caçadores, eles eram predadores. E aí empreendeu-se uma caçada, isso no século XIX para o século XX. Empreendeu-se uma caçada, o Estado começou a estimular que se matasse os tilacinos. Tem uma gravura de um tilacino que ele praticamente parece um rato. Desenharam ele de um jeito a parecer um rato, para ser repulsivo. Mais ainda, em muitos casos, passaram a pagar, passou a ter prêmio pela cabeça de um tilacino. O que acabou acontecendo é que a população decaiu dramaticamente, uma espécie que tinha dificuldade reprodutiva, não era reprodução lenta, é a mesma coisa que um pássaro que nós temos aqui no Brasil, que um dia nós vamos falar dele. Ele bota um ovo, a fêmea bota um ovo a cada 2 anos. Você mata um bicho desse aí, você tá atrasando em 1 década as coisas. Né? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você vai pescar também, você tem que tomar cuidado. Tem uma diferença entre uma sardinha e um peixe que está com a população reduzida. Atenção, sempre. Enfim, a população caiu drasticamente e, por fim, na década de 30, o único lugar que ainda tinha um tilacino vivo era um zoológico em Hobart. Hobart é uma cidade na Tasmânia, né? Então, lá, um animal que havia sido extinto há 2.000 anos atrás, na Austrália, estava extinto na Tasmânia, sobreviviam 3 exemplares num zoológico na capital, na cidade grande ali da Tasmânia. A espécie foi declarada extinta em 1936, quando desses 3, o último, chamado Benjamin, morreu. Ele morreu ao relento, porque era de noite, esqueceram de recolher o bicho. O bicho ficou no recinto de exposição, dormindo no frio, e acabou morrendo. Possivelmente também devia ser um animal velho já. Depois, post-mortem, surgiu a hipótese, alguém comentou que Benjamin, na verdade, teria sido uma fêmea. Então a espécie foi extinta por uma fêmea. Foi a última representante, quer dizer, alguém que poderia eventualmente ter dado sequência à espécie. Triste, tristíssimo, lamentável. Até hoje há relatos, se você for na internet você vai encontrar, tem relatos de pessoas que dizem que viram o tilacino, de pessoas que trazem uma filmagem, geralmente são filmagens muito ruins, são tomadas muito ruins, não são tomadas claras, e que tem havido muita confusão. Eles têm interpretado raposas, coiotes, que também foram trazidos ou pelos maoris ou pelos europeus, mas o coiote, né, não deixa de ser uma espécie, se é que é uma espécie, muito aparentada com o lobo e o cão. Né? Então, o que a gente tem ali são essas especulações. Existem grupos, existe uma verdadeira indústria cultural que quer que o tilacino
seja recuperado. Teve até um projeto de você tentar refazer um tilacino a partir de material biológico dele, você reconstruir a la Dolly um tilacino. A ideia foi abandonada já, mas a indústria que especula sobre a presença ou não dele não se perdeu. Ela continua forte e firme. E hoje você tem recompensas e você tem prêmios para quem trouxer uma evidência sólida do tilacino. Antes era para quem matasse, e agora é para quem puder provar que ele ainda está vivo. Na verdade, o que a gente tem? Bom, mas e daí, tá? Uma belíssima curiosidade que eu estou trazendo, mas o que isso tem a ver com o nosso bem-estar psicológico presente? E é muito fácil falar. O tilacino é um alerta para o nosso presente. A gente pega um vídeo do Jacques Cousteau. Jacques Cousteau escreveu, roteirizou e filmou um vídeo na década de 70, começo da década de 70, chamado Rapa Nui, um alerta para o futuro. Rapa Nui é a Ilha de Páscoa. E lá ele conta a história da devastação florestal que a ilha teve, das alterações ecológicas que a ilha teve, como era uma ilha perdida no meio do nada. Começou a haver canibalismo e em um determinado momento houve uma guerra violenta lá dentro. Então ele fala, é um alerta para a humanidade. Crescimento demográfico, devastação dos biomas, olha o que a gente pode arrumar para a gente. Da mesma forma, tilacino, um alerta não para o futuro, para o presente. Primeira lição aí que a gente tira. Cuidado com o que você demoniza. Sabe por quê? É muito fácil, é uma tentação humana, muito fácil eu olhar o defeito de alguém e para me sentir moralmente superior. Então, se você andar nas ruas hoje, se você andar nas redes sociais, tá cheio de gente que é moralmente superior a tudo que sai. Qualquer coisa ele pode olhar no olho, assim, ele pode olhar de cima, usar os adjetivos que for, sem precisar passar da página 1. Que é exatamente a página 1, que mais é ela, senão a quantidade de informação suficiente para eu me sentir melhor que a outra pessoa, mas a quantidade de informação não é suficiente para eu entender o que pode ter levado a pessoa a fazer aquilo. Tá? Para o nosso bem-estar psicológico, é muito importante ter essa equanimidade, ter essa consideração, permitir que o outro seja humano. Aqui nós tivemos um animal que não se permitiu ser animal, foi elevado à categoria de demônio. Então, cuidado, ao demonizar, você pode perder de vista você tem uma fazenda com carneiro, ai que bacana, estão comendo os cordeiros? Quem é que adora atacar cordeiro, gente? Cachorro grande, lobo, cachorro feral, grande, vai pegar cordeiro, velho. Não é o tilacino. Então você deixa de perceber o tilacino, por quê? Porque fizeram um cartaz mostrando o tilacino como um rato. Agora, na nossa cabeça, cachorro é bonzinho. Não é, velho. Deixa o cachorro no mato, ele vira lobo. Na acepção da palavra. Cuidado para não demonizar, porque normalmente quando você demoniza algo, você está do lado de cada cerca, julgando. Fique esperto. Então, qualquer forma aí eu não estou falando aqui só de coisas que nos desagradam, não, de coisas que agradam também. 2. Todos esses princípios valem também para a demonização dos nossos sentimentos. Cuidado. Isso aqui é errado de sentir, isso aqui é feio de sentir. Cuidado. Pode haver uma razão para isso. E se você não concorda com o que você sente, ok, tá perfeito. Né? Você sente vontade de quebrar a cabeça do sujeito, como o Hércules fez. Ok, este não é o problema. É muito importante você perceber o que é que te levou a tanta fúria. Isto é preventivo, isso é profilático e restitui o bem-estar psicológico, além das consequências materiais de um eventual destempero. Faz sentido, né? Por fim,
o alerta para hoje é o seguinte: além de não demonizar, sempre confira as suas convicções. Isso é muito importante. Não tome sua convicção como a medida do mundo. Isto é aproximar-se perigosamente da experiência delirante. Sempre questione suas convicções sem abrir mão necessariamente delas. Não é porque tudo que você pensa está errado. Não. Tudo que você pensa é passível de um novo olhar. Essa é a ideia apaziguadora que as práticas contemplativas podem oferecer para o nosso dia a dia. Tá? E aí você pode eventualmente evitar de levar à extinção uma espécie que não fez nada de errado. Que realmente parece que não fez nada de errado, que os cordeiros continuaram morrendo, viu? Tem mais essa. Os caras continuaram levando o prejuízo e o pobre do Tilacino foi à extinção. É isso aí, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like, de sinalizar pra gente e comentar, que a partir dos comentários de vocês enriquecem o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.